Agronegócios no Brasil. O setor vem ganhando os holofotes devido à sua capacidade de expansão de produtividade e produção e de geração de oportunidades de empregos em várias regiões do país. O agronegócio encontra-se atualmente como o maior negócio da economia brasileira, sendo uma das principais locomotivas do progresso do país, posicionando o Brasil como uma das potências mundiais do setor e grande produtor e exportador de diferentes produtos como soja, milho, celulose, café, carne bovina e de frango, açúcar e suco de laranja. O agronegócio deve responder por 24,5% do PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil em 2023, ou praticamente um quarto do PIB brasileiro. Então, se você se interessou por esse setor, faça uma análise dos ativos, invista em Fiagros e participe também do sucesso do agronegócio brasileiro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como vocês viram no início do vídeo, o assunto de hoje vai ser sobre Fiagro, que são fundos de investimentos do agronegócio. E nesse canal nós falamos sobre investimentos. Eu te dou dica de como começar a investir. Eu mostro minha carteira de investimentos, os ativos que eu tenho, o total investido até agora. E se você gosta do assunto, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações para começar a receber os novos vídeos do canal, tá ok? E venha com a gente até o final do vídeo, que vai ser muito interessante. Então agora vamos lá para o conteúdo. Bom pessoal, Fiagros são fundos de investimentos do agronegócio. São negociados em bolsa de valores, né? Ou seja, são ativos de renda variável, destinados a investidores que desejam diversificar a sua carteira de investimentos. Os Fiagros, pessoal, são muito semelhantes aos fundos imobiliários, né? Sendo que os FIIs investem no setor imobiliário. E os Fiagros, por sua vez, permitem o financiamento de atividades agrícolas e pecuárias. Então, o Fiagro é formado pela captação de recursos de vários investidores para aplicação de ativos de investimentos do agronegócio, sejam eles de natureza imobiliária, rural ou de atividades relacionadas à produção do setor, cabendo ao administrador do fundo realizar a captação de recursos junto a investidores, né, por meio de venda de cotas, como é feito nos fundos imobiliários, né, quando quer captar recursos, emite suas cotas e nós compramos, né, através da bolsa de valores. Os Fiagros, pessoal, como também nos FIIs, são divididos em categorias, né? Só que no caso dos Fiagros, eles são divididos em 3 categorias. O primeiro é o FIDC, o FIDIC, que é um fundo que investe em direitos creditórios do agronegócio. É quando os produtores do setor precisam de recursos para manter a saúde operacional dos seus negócios, pois eles só vão receber os seus lucros após a colheita da safra. Então, para não faltar dinheiro nesse período, eles recorrem aos FIDICs para manter a produção financiada, com menores juros e melhores condições de pagamentos. A segunda categoria é o Fiagro FIP, que quer dizer Fundo de Investimentos em Participações, onde o patrimônio é investido em empresas em desenvolvimento, na cadeia agroindustrial. Então, o intuito desse fundo é indiretamente se tornar sócio de empresas desse setor, participando de suas decisões e resultados. E por último, pessoal, vem a terceira categoria, que é Fiagro FII, que são aqueles que investem em propriedades imobiliárias rurais, né? Ou seja, terras e imóveis agrícolas. Portanto, essa categoria é bastante semelhante aos fundos imobiliários de tijolos. E também o investimento pode incluir a compra de LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, e de CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, na composição e diversificação da carteira do fundo. Agora, pessoal, entendido essas 3 categorias dos Fiagros, apenas a terceira, que é a do Fiagro FII, é destinada ao público em geral, ou seja, para nós, né, investidores comuns. Pois nas outras 2 categorias, as suas cotas só podem ser vendidas para investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm mais de 1 milhão investidos. Então, agora vamos lá para o computador, que eu vou mostrar algumas notícias, né, alguns dados dos Fiagros. E vou dar como exemplo o Fiagro SNAG 11, que eu tenho em carteira, e vou mostrar os seus indicativos, para vocês terem uma ideia. Okay? Bom pessoal, aqui eu já estou no site da Toro, para mostrar essa notícia para vocês sobre Fiagros, né? Fiagros, saiba o que são e como funcionam os FIIs do agronegócio, né? Os Fiagros, fundos de investimentos do agronegócio, são fundos de investimentos negociados em bolsa destinados a investidores que desejam diversificar sua carteira de FIIs do setor agropecuário. Tá? Eles permitem financiamento de atividades agrícolas e pecuárias,
além de apresentarem vantagens fiscais para os investidores, como isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Quem deseja aumentar a diversificação do seu portfólio em fundo, agora conta com a nova alternativa da Bolsa de Valores, os fundos de investimentos em cadeias agroindustriais, também conhecido como FIAGs, né? Apesar de ser um produto recente, segundo os dados da Anbima, os FIAGs se aproximam dos 80 mil cotistas apenas um ano após a regulamentação. Aqui fala assim, o que é um FIAGro, né? Para começo de conversa, o que são os FIAGros? Como dissemos, trata de um investimento financeiro de renda variável recente e que acabou de ser regulamentado apenas em 2021. Né? Na época, a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, se baseou na legislação dos fundos imobiliários para tal. De acordo com a própria definição da B3, né, a Bolsa de Valores do Banco do Brasil, um FIAGro é formado pela captação de recursos de vários investidores para aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, sejam eles de natureza imobiliária, rural ou de atividades relacionadas à produção do setor, cabendo ao administrador do fundo realizar a captação de recursos com investidores por meio de venda de cotas, né? É aquilo que eu falei, né? É parecido não é igual, né, aos dos fundos imobiliários, né? Eles querem captar recursos, então eles emitem cotas e a gente as compras faz as compras dessas cotas na Bolsa de Valores, né? Portanto, eles possuem uma mecânica bastante parecida com os fundos imobiliários, como veremos a seguir, e por isso são apelidados de FIIs do agronegócio. Então, o investidor dispõe de uma nova alternativa para investir no setor, além dos certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, as letras de crédito do agronegócio e as ações de empresas que atuam nesse pagamento. Como funcionam os FIAGros, né? Os FIAGros funcionam de modo bem parecido com os fundos imobiliários, isto é, os cotistas constituem um patrimônio do FII, comprando as cotas, e esses recursos são aplicados no mercado imobiliário. O resultado líquido com a exploração dos imóveis ou títulos é distribuído proporcionalmente entre os participantes em forma de proventos, né? A diferença principal é como o patrimônio do cotista é investido, que nesse caso visa financiar a cadeia produtiva do agronegócio, agroindustriais. Em termos mais simples, a administração do FIAGro usa os recursos para vários objetivos, tais como adquirir certificados recebíveis, comprar, alugar e desenvolver imóveis rurais, cotas de fundos de investimentos que apliquem no agro, direitos creditórios de imóveis rurais ou títulos de securitização, comprar ações de empresas do setor e muitos outros. Quais são os tipos de FIAGros? É aqueles que eu já expliquei para vocês, né? O FIDIC, né? FIAGro FIDC, o FIAGro FIP e o FIAGro FII, que é o interessado para a gente, né? Investidores comuns, né? Que a gente pode investir. Quais as vantagens dos FIAGros, né? Assim sendo, surge uma nova forma de financiamento do agronegócio no Brasil, um dos setores mais relevantes na composição do PIB nacional, além de ser bastante resiliente em crises. Dessa forma, suas vantagens são valor inicial baixo, proventos isentos de imposto de renda, gestão profissional, investimento diversificado, alta liquidez, baixa burocracia e facilidade para comprar e vender. Agronegócio e commodities são relevantes para o PIB. Os FIAGros pagam dividendos, né? Sim, como seu funcionamento é semelhante aos FIIs, a distribuição de proventos segue na mesma lógica. Os FIAGros distribuem mensal e proporcionalmente aos cotistas o resultado líquido de suas operações, isto é, o valor que sobra da receita após o pagamento de todas as obrigações de despesas do fundo. Os rendimentos distribuídos pelos FIAGros também são isentos de imposto de renda, tá? Depois eu vou mostrar para vocês agora outra matéria sobre o que está acontecendo com que surgiu, né, a taxação de dividendos dos FIAGros e dos fundos imobiliários, né? Eu já tenho essa notícia aqui, eu vou passar para vocês. Agora aqui está dizendo assim, por fim, o único ponto de atenção é a incidência de 20% do IR, do imposto de renda, né, sobre o ganho de capital caso você venda suas cotas com lucro. Se não vendê-las ou tiver prejuízo, não há cobrança do tributo. Tá ok? Então aqui, pessoal, queria mostrar para você a taxação de dividendo, outra matéria que saiu aqui, ó.
Taxação de dividendos, 89 fundos entre FIIs e FIAGs estarão nos 600. Medida provisória, né, que tributa fundos exclusivos e offshore, inclui nova regra de isenção para dividendos desses ativos. Tá? A medida provisória que tributa fundos exclusivos e offshore em empresas do exterior inclui uma nova regra de isenção para os dividendos de fundos imobiliários e FIAGs. Hoje apenas os ativos com mais de 50 cotistas são isentos de tributação, mas com a atualização prevista para passar a valer em 2024, apenas fundos com pelo menos 500 cotistas serão isentos. Continua a exigência de apenas fundos listados em bolsa estarem embarcados na isenção, além de o investidor não poder ter mais de 10% das cotas. Tá? Segundo o levantamento exclusivo da Economática, a pedido do Invest News, existem 89 fundos com menos de 500 cotistas listados em bolsa, sendo 3 FIAGros, né, e 86 fundos imobiliários. O volume médio diário negociado varia entre 1 mil e quase 2 milhões. Se a regra da isenção considerasse também fundos não negociados em bolsa, a lista aumentaria especificamente para 553 fundos, entre FIIs e FIAGs, com menos de 500 cotistas. Né? Aqui, pessoal, é o seguinte, isso aí está explicando o seguinte, que fundos imobiliários e FIAGs com menos de 500 cotistas serão taxados, né? E os que têm mais de 500 cotistas serão isentos, tá? A parte boa é que os grandes FIIs de varejo, com dezenas de milhares de cotistas, não serão mais colocados na mesma prateleira de um FII ou FIAG com apenas 50 cotistas, né? Agora aqui, os fundos com mais de 300 ou 400 cotistas, o analista observa que esses agora devem fazer algum esforço para que, de maneira rápida, alcance os 500, né? Para se tornarem isentos também, né? Porque menos de 500, 300, 400 cotistas serão taxados. Agora, para nós, pessoal, que investimos em bolsa de valores e investimos em fundos que fazem parte da carteira do índice FIX, né? A gente fica tranquilo, porque aqui diz assim, os fundos da carteira do índice de fundos imobiliários de FIX não serão afetados, uma vez que sua base de cotistas é acima de 500, né? Então a gente fica tranquilo, porque todos os fundos que a gente investe fazem parte da carteira do IFIX, né? Todos eles têm mais de 500 cotistas, tanto os fundos imobiliários como os FIAGs. Então a gente fica tranquilo nesse ponto, tá ok? Aqui embaixo eles mostram a tabela, né? A tabela dos FIIs que os dividendos serão impactados pela mudança da tributação, que é os FIIs que têm menos de 500 cotistas, né? Esses já estão tão perigosos aqui, vão ter que correr atrás para aumentar o seu número de cotistas, né? Para passar nessa isenção. Senão, se continuarem assim, eles serão taxados. É uma lista muito grande aqui, ó. E aqui tem dos FIAGs também, ó, 3 FIAGs. Tá ok, pessoal? É isso aí, então. Bom, pessoal, aqui eu já estou no site Fund Explorer para mostrar para vocês os indicadores do Snag 11, né? Que é o FIAGro que eu tenho em carteira, como eu falei para vocês, né? Então, aqui, pessoal, esse FIAGro, ele faz o que? 2 meses atrás, ele passou recentemente por um desdobramento de cotas, né? Ele passou de 1 para 10. Então quem tinha uma cota ficou com 10 cotas. Ele era no FIAGro base 100, né, que as cotas valiam em torno de R$100, e passou para um FIAGro base 10. Que agora, na data de gravação desse vídeo, a sua cota está valendo R$10,40, tá? Ele está com a liquidez média diária de 1.500.000, né? Quando o FIAGro, o fundo imobiliário, né, os ativos passam com esse desdobramento, pessoal, aumenta muito a liquidez, né? Se torna bem mais fácil do povo entrar, o pessoal entrar para ser cotista, então aumenta a liquidez, tá? Então a liquidez média diária dele hoje está com 1.500.000. O último rendimento ele pagou 0,12 centavos por cota. O último dividendo, nos últimos 12 meses, o dividendo yield foi de 13,01%. Ele está com patrimônio líquido de 302.600.000. Valor patrimonial de R$100,85 por cota. Uma rentabilidade no mês positiva de 0,10% e um PSOVP de 0,10, né? Esse 0,10, pessoal, PVP, às vezes confunde um pouco, né? Porque a gente está acostumado a ver
P sobre VP de 1, né? Abaixo de 1 ou acima de 1, né? Como a gente sempre fala. E aqui ele está um P sobre VP de 0,10. Vou explicar para vocês aqui na calculadora. A gente pode pegar o preço, né? O preço está valendo no mercado, está sendo negociado, 10,40 dividido pelo valor patrimonial por cota, 100,85, que é igual a 0,10, né? Então bateu aqui o preço do VP. Só que a gente fazendo aquele outro sistema, né? De ativos base 100, para a gente saber como que tá. Então a gente pode fazer assim, pegar como se fosse base 100 aqui, né? 104 em vez de 10,40, R$ 104 dividido por valor patrimonial por cota, 100,85, tá? Então dá, ó, a gente vê que está no preço justo, tá ok, pessoal? É assim que a gente vê. Fundos base 10 vai ser sempre desse jeito aqui. E o base 100 a gente vê pelo tá 1 preço justo, está abaixo de 1 barato, está acima de 1 caro, tá ok? Nesse caso aqui está o preço justo, tá ok? É isso aí. Vamos continuar aqui. História de dividendos do Snag 11. Aquele a gente vê que ele tem uma constância, né? O primeiro pagamento foi em setembro de 2022, né? Então o primeiro pagamento foi aquele. A gente vê que ele tem uma constância de pagamento. Se a gente pôr aqui um ano, a gente pode ver, tem um gráfico aqui, tem as constâncias. Primeiro pagamento de dividendos ele pagou 6 centavos, depois já passou para 12, foi ainda 12, 12, 12, 12. Aqui caiu um pouco, 11, né? 12, 11, 12, 12, 12, né? Até agosto. Então quer dizer, tem uma constância, isso aí é muito bom, né? Um pagamento constante dos dividendos. Aqui tem a valorização, né? Nas últimas 52 semanas, o mínimo foi R$ 10 e o máximo R$ 10,40, uma valorização de 3,69% em 12 meses. Valor patrimonial. Aqui está informações básicas do SNAG, né? Razão social da Suno, é um fiago da Suno, Suno Agro, fiago imobiliário. Público-alvo, investidores em gerais. Cotas emitidas, 3 milhões de cotas, né? Segmento papéis, número de cotistas 46.570. Segmento híbrido. Agora eu vou mostrar para vocês os gráficos que eu peguei no relatório dele, que é esse aqui. Aqui está aqui, número de ativos ele tem 4, número de devedores 57, taxa média dos papéis, né? CDI mais duração, CDI mais 3%, 6,32 anos, tá? Taxa média dos papéis, IPCA mais duração, IPCA mais 7,24%, 3,4 anos, tá? Carteira de ativos aqui, ele está imóvel rural da Primavera, imóvel contrato atípico, né? Esse contrato atípico aqui que a gente já viu também é muito bom, né, pessoal? Aquele contrato que pode impor mais regras, né? Regras mais duras se tiver a quebra do contrato, né? Então, é um contrato mais seguro pra gente. A gente fica mais tranquilo. Cadeia produtiva é soja, desse contrato aqui. Aqui, rating A2, pessoal, é o seguinte. Esse rating é uma nota que indica o risco de crédito de um emissor, como empresas e bancos, né? Que indica se é um bom pagador, se é um mau pagador, tá? Então, ele começa com A1, que é o melhor, né? A2, A3, e depois vem B, C, D, né? O último D é o pior, né? É o que pode ter mais calote, na verdade. Então, nesse caso do Snag 11 aqui, ele tá muito bom, ó. O rate que tá A2, tá considerado um bom pagador, tá? Indexado ao IPCA, yield de 8%, duração de anos não há, valor, né? 14 milhões, né? 14 milhões, um PL de 4,7%, recorrência mensal. O segundo aqui é o imóvel rural Sorriso, é um imóvel de contrato atípico também, tá? Cadeia produtiva é soja também, o rating A2, bom também, indexado ao IPCA, yield de 8%, duração de anos não há, um volume aqui do SNAG de 9 milhões, né? PL 3,3%, recorrência mensal.
O quarto aqui é um crédito pulverizado, né? É um CRA do Banco Safra. Também soja, tá? Rating A2, tá? Indexado ao CDI, yield de 3%, duração de 6,32 anos, volume aqui 265 milhões, né? Um PL de 88,6, recorrência mensal. E o último é um CRI, do Bem Brasil, é um crédito, né? Alimentos, cadeia produtiva de alimentos. Aqui já muda o A3, né? É um pouco abaixo do A2, A3. Indexador é o IPCA, yield de 5%, duração 3,4 anos, volume de 10 milhões, PL 3,3%, recorrência mensal. Aqui embaixo tem um gráfico aqui, exposição por ativo, por tipo de ativo, né? Ele tem imóveis, ele tem 8%, CRI ele tem 3% e 89% ele tem CRA, como a gente viu aqui em cima, né? 89% aqui, ó, é o CRA da Boa Safra, tá? Esse gráfico mostra aqui a exposição por localização. Aqui tem mais gráfico pizza aqui, exposição por cadeia produtiva, né? Ele tem aqui, ó, 97% é soja e 3% é alimentos, outros tipos, né? Então é muito concentrado em soja, né? Esse Fiagro, tá? Exposição por setor, ele tem 89% é produtores, tá? 8% é fornecedor e 3% é agroindústria, tá bom? Exposição por rating, aqui, ó, 97% é A2, a gente falou, e 3% aqui é A3, né? A1 não tem e os outros são, aqui tem, né, não está como classificado, tem várias empresas classificam de vários jeitos, né, aqui essa classifica só A1, A2, A3, A4, A5, A6, né, tem umas que vai até o A3, depois já passa para o B, né, então é assim que funciona. Exposição para o indexador, ele tem 89% atrelado ao CDI e 11% ao IPCA. A exposição para o devedor, né? E é isso aí, pessoal, os gráficos que eu queria mostrar, os indicativos do Snag 11, para a gente ter uma ideia, tá bom, pessoal? É isso aí, então. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e entendido um pouco mais sobre Fiagro, né? E peço a vocês, deixem no comentário se já investem em Fiagro ou se tem interesse em investir, tá ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.